Boa noite, amada igreja, todos que nos acompanham neste canal. Estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus. E o culto nesta noite é especial, porque vamos participar da Santa Ceia. Se você não preparou os elementos, pode fazê-lo, porque oportunamente nós participaremos da mesa do Senhor. Desde já agradecemos a sua companhia, a companhia da sua família neste culto, do qual todos nós sairemos muito abençoados. Vamos neste instante fazer uma oração ao nosso Deus. Gracioso Deus e Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos por esta oportunidade de estarmos prestando a Ti este culto, pois só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Portanto, ó Pai, tudo que acontecer concorra para a honra e glória do Teu santo nome. Prepara, Senhor Deus, o coração do Teu povo para participar de tudo o que acontecerá nesta noite. Sabemos que o Teu Santo Espírito está entre nós e também nos trará a Tua revelação, a Tua palavra que será pregada. Ó Deus, nós te pedimos que perdoe os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador bendito. Amém e amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que Tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no Teu Filho afirma minha fé. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando penso que Tu não poupaste Teu Filho amado por amor de mim, meu coração que nele Tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando Cristo
Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar. No lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Queridos irmãos, vamos agora fazer uma leitura no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 52, alguns versículos, e o capítulo 53, livro do profeta Isaías, chamado de o profeta messiânico, porque ele profetizou a vinda de Cristo Jesus. Vamos à leitura. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondia o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores
intercedeu. Palavras do Senhor, que Deus nos abençoe. Eu quero convidar os irmãos, nesse momento, a fazermos as nossas confissões. Vamos parar por alguns segundos, vamos nos colocar diante de Deus, colocar toda a nossa semana, todos os nossos atos, vamos pedir perdão, vamos liberar perdão das faltas que cometemos e das pessoas que nos magoaram também. Mas antes, eu gostaria de ler mais uma vez a palavra de Deus. Está no livro de Carta aos Romanos, capítulo 10, versículos de 9 a 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém, irmãos? Então vamos ficar uns minutos em silêncio e vamos fazer uma oração pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Senhor Deus, mais uma vez na sua presença, queremos confessar que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, que nós cremos e que nós obedecemos a tudo aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele nos deixou para sermos servos, para tê-los como mestre e segui-los, Senhor Deus. Diante disso, queremos nesse momento confessar os nossos pecados. Quero pedir perdão, Senhor, para aqueles pecados conscientes e aqueles pecados inconscientes, porque sabemos que pecamos por palavras e por pensamentos, Pai. Quero pedir também, Senhor Deus, que o Senhor amoleça o meu coração, tire de mim um coração de pedra, coloque em mim um coração de carne, liberta, Senhor Deus, de raiva, rancor, que eu possa, Senhor Deus, perdoar aqueles que me ofenderam. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero pedir pela vida deles, pedir para que eles se conscientizem também e possam confessar o Senhor como Senhor e Salvador e também possam se arrepender dos seus pecados e principalmente, Senhor Deus, não cometê-los mais. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra o teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar.
indiferente a tudo, a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se os meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para o teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para o teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Passamos agora ao momento do louvor, e a palavra de Deus diz: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, diante de Deus estamos, a Ele que devemos dar toda a honra e toda a glória, ao Senhor Jesus, que vive para sempre. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense. Cante! O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. Ele vem me Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já acredita aí. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome o rei está voltando, o rei está voltando,
celestial, todo o céu está se abrindo em um bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para lá. O Rei está voltando, o Rei
Nesse momento, vamos ouvir a palavra do Senhor com o reverendo Sandro Xavier, o nosso pastor. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, te louvo, te agradeço por mais esse momento na tua presença. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, venha, Senhor, nos trazer a iluminação, a bênção, o entendimento da tua palavra. Seja com teu servo agora, ministrando a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos ainda vivendo o nosso momento de Páscoa, né? E nós vamos fazer uma leitura para a nossa reflexão nessa noite, que é de um texto também bastante conhecido, né? Vocês, claro, já ouviram falar da videira verdadeira, e nós vamos fazer então a leitura que fala dessa ligação da gente com Jesus, como a figura da videira e nós, os ramos que estão ligados a ele, e só por essa ligação a Jesus nós podemos nos ligar ao Pai, a Deus Criador, que aí vem a figura do lavrador, né, ou agricultor, como se fala em algumas outras traduções. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho de João, que está no capítulo 15, os versículos 1 a 8. Nós temos uma outra leitura também para a nossa reflexão nessa noite, que vai ser anunciada no momento devido, que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, tá? Nós vamos também fazer uma leitura de uma passagem bem conhecida, aquela em que Filipe explica as Escrituras, né? Especialmente ali a leitura de Isaías, que o eunuco estava fazendo. No momento certo, nós vamos fazer essa leitura também. Então se prepare para ler Atos em seguida, que também é uma leitura para este quinto domingo da Páscoa, assim como João 15, de 1 a 8, leitura que nós vamos fazer agora para nos ajudar na reflexão do Evangelho, né, na reflexão das palavras que nos impulsionam a seguir Jesus Cristo nessa noite, tá bom? Vamos fazer a leitura então de João 15, de 1 a 8, leitura que diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Palavras do Senhor no Evangelho de João, para a nossa reflexão nessa noite, para a nossa bênção também. Irmãos e irmãs, o Evangelho nos traz esse texto da videira, né? E esse texto nos pede para que nós nos mantenhamos ligados ao nosso Pai. E só assim, só ligados ao Pai, nós poderemos produzir frutos. E nós só temos um jeito de nos mantermos ligados ao Pai, que é sermos um ramo da videira verdadeira, e a videira verdadeira é Jesus Cristo. Eu sempre falo, né, toda vez que nós refletimos a palavra de Deus, eu chego sempre àquela conclusão, e eu vou já voltar àquela conclusão para nos lembrarmos sempre aqui. O nosso caminho sempre é por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso trilho sobre o qual nós temos que caminhar. E a maneira de trilharmos é pela palavra, sempre levando em finalidade o que Jesus Cristo nos ensina. Qualquer coisa que você lê na Bíblia, você faz um confronto com Jesus Cristo.
para que nós possamos chegar a estarmos junto com o Pai. Afinal de contas, Jesus Cristo é a maneira como nós podemos entender o Pai. E Jesus Cristo sempre nos resume toda a atitude, toda a lei, nesse amor a Deus, sem medida, sem medir, sem pestanejar, e amar o próximo como nós nos amamos, certo? Essa é uma maneira muito importante de estarmos ligados a essa videira verdadeira. O Pai é o lavrador, cuida dessa videira, vigia a videira. Ele está atento, então, para aqueles frutos, aqueles galhos que poderão frutificar. E também está atento para os galhos que não vão frutificar, os ramos que não vão trazer para ele os resultados que ele gostaria. Essa figura é muito importante, irmãos e irmãs, para que nós possamos entender a necessidade de dar atenção ao que Jesus Cristo nos ensina. Não existe nada mais importante do que as palavras e os exemplos de Jesus na vida de um cristão. Então nós somos cristãos porque seguimos a Cristo. Cristo é a nossa finalidade. Toda a Escritura vem sendo preparada para que nós tenhamos maturidade e capacidade de entender Jesus Cristo e de ouvir a Ele, né? Sim, esse Jesus que diz para você: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então Jesus vem também dar um outro direcionamento para nós. Então nós que lemos o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento nos leva a Jesus Cristo, precisamos estar muito atentos. Por quê? Se Jesus não desse o outro direcionamento para nós, nós seguiríamos sendo judeus. Então esteja atento a isso, para você continuar ligado à videira verdadeira de fato. Tá? Note, irmãos e irmãs, notem, né, que qualquer fruto que se produza, por melhor que ele seja, se ele não vier de algo ligado à videira verdadeira, que é Jesus, não é um fruto esperado pelo lavrador, o Pai que está no céu. É outra particularidade que nós precisamos estar atentos, né? Porque o lavrador ele está atento para aquilo ali. A Bíblia já falou de ervas daninhas, né? Já falou de joio, que está ali sendo cultivado no mesmo lugar, mas está errado, né? Quem trabalha com agricultura, quem trabalha com plantas, sabe muito bem que às vezes tem um ramo, um galho, um veio que sai dali da planta, do caule, mas não é dela, que está ali sugando dela a força, a seiva, e precisa ser arrancado. Então que nós não sejamos isso, que nós saibamos entender também que a videira precisa dar o fruto correto. E que o fruto errado, o fruto que não vem da videira, o fruto que não vem de Jesus, também não é um fruto correto. Eu digo isso porque muitas vezes a igreja ela cai na tentação de querer comparar alguém que tem sucesso de acordo com esse mundo como alguém que atingiu aquilo que a igreja precisa atingir. Vamos falar aí de igrejas bem-sucedidas financeiramente, pessoas bem-sucedidas em termos materiais, e alguém pode dizer, isso é bênção. Cuidado, porque a teologia da retribuição, nem estou falando da teologia da prosperidade, que tem uma certa diferença entre uma coisa e outra. A teologia da retribuição é aquela da época de Jó, em que alguém dizia, olha, porque alguém foi justo, Deus lhe retribuiu. Então, quando olhava a pessoa que tinha tudo, então já achava que a pessoa era justa, e foi mostrado ali que não era bem assim pela vida de Jó. Então isso é uma outra característica dos frutos a qual nós devemos ter muita atenção. Jesus, ele sendo a nossa videira, ele é a medida pela qual o lavrador vai examinar os ramos, os galhos, né? Vamos dar uma olhada no relato pesado do destino de um ramo que não dá fruto.
Isso está lá no versículo 6. Não há como um fruto produzir, um ramo produzir fruto de si próprio. Os frutos são resultados da união com Cristo. E os frutos vêm dele mesmo. Alguém que está ligado com Cristo sabe que frutos bons que venham de si são frutos que vêm de Jesus Cristo. Por isso, não há vaidade naquele que está de fato ligado a Jesus Cristo. Algo bom que sai de mim é outorgado por Deus, por meio de Jesus Cristo. Versículo 6. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Pense nesse relato. Pense se isso é injusto. Pense o que isso representa para você. Nas coisas que nós fazemos, na vida de tantas pessoas, nas instituições. Hoje nós vivemos um mundo em que a nossa vida se mistura com instituições, né? São CPFs e CNPJs ali fazendo a dinâmica da sociedade. E é nesse meio que nós temos que entender que a vontade de Jesus Cristo, os ensinamentos dele, estar ligado a essa videira é importante para que possamos fazer a vontade do Pai, que é o lavrador, que está pronto para podar os ramos que dão frutos, e está pronto para arrancar os galhos que não vão servir, porque aquilo só enfraquece a videira. Vamos dar um exemplo de ligação à videira, um exemplo de atitude daquele que está ligado, e aí que nós vamos entrar na leitura de Atos que eu falei a vocês. Atos 8, nós vamos ler lá aquela passagem de Filipe e o eunuco, né? De 26 a 40. Essa leitura se encontra lá nesse livro e nós vamos fazer agora para que possamos continuar refletindo sobre a atitude daquele que está ligado à videira, tá? Atos 8, de 26 a 40, que diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. E ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: O senhor compreende o que lê? O homem respondeu: Como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: Nada o impede se você crer. Se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Até aí, o texto que nos ilumina para refletir na atitude de alguém que mostra uma ligação com a videira, que é Jesus. Filipe cumpriu uma tarefa que lhe foi impulsionada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Ele se preocupou em saber se alguém que lia as Escrituras estava
entendendo. Era certamente algo que só lhe fora possível por estar intrinsecamente ligado a Jesus Cristo. Ele era um ramo, um galho ligado à videira. Sem essa ligação, essa tarefa não seria possível para ele. Sem ser um ramo ligado à videira, certamente não haveria o fruto que pôde ser colhido em seguida. Isso parece justo para você? Isso está sendo avisado por Deus por meio de Jesus Cristo. É necessária essa união com a videira. É necessário estar ligado com Jesus Cristo. E os frutos vão ser percebidos porque aquilo que é sua ação, sua palavra, tem eco no que Jesus Cristo fala? Ou há um malabarismo que vem de outros lugares para tentar mostrar que isso é de Jesus? Em que atitude, em que palavra de Jesus isso se confirma para que seja um fruto da videira? Eu faço alguns questionamentos aqui que nós possamos refletir sobre isso. Talvez uma reflexão durante a semana. O que poderia acontecer se Felipe fosse chamado pelo Espírito e não estivesse preparado? Ou, justamente por não estar preparado, ou seja, ligado à videira, certamente não seria chamado. E se o eunuco não tivesse o menor interesse? É certo que o lavrador, o Pai Todo-Poderoso, o Criador, ele já estava com tudo preparado para a colheita, né? Ele conhecia a sua videira, ele conhece a sua videira, conhece os ramos. E assim como ele poda, ele prepara os ramos, ele prepara a videira, ele sabe o que deve ser lançado fora, o que vai para o fogo e o que vai colher. O nosso papel, meus irmãos e minhas irmãs, é simples. Nós devemos nos lembrar, mantermos-nos ligados à videira. Muitos sabem a dinâmica da videira, muitos sabem como funciona, e nós vimos aqui, tem a videira, o galho tem que estar lá ligado a ela, ele vai ficar fortalecido, vai dar frutos. Mas muita gente quer cobrar, né, de Deus que essa pessoa mesma, como galho, esteja ligada à videira. Esse é um papel que nós, como galho, como ramos, devemos cuidar, de estar ligados à videira. Esse nosso papel é um papel que vai proporcionar que os frutos sejam frutos da videira, que não seja um galho estéril e que não seja um galho que dê um fruto diferente da videira, porque não é um fruto que se espera. E o lavrador espera determinados frutos. Então, é importante que nós não nos esqueçamos do nosso papel, que é nos manter ligados à videira. Só assim poderão aparecer os nossos frutos. Que Deus possa nos dar forças para nos mostrar o caminho para permanecermos ligados a Ele, para que os frutos apareçam, os frutos corretos. A preparação que nós podemos ter, ainda que estando neste mundo nós temos tantos recursos aos quais nós temos que buscar, né? Mas nós precisamos saber que o recurso principal é conhecer a palavra de Deus, conhecer o que Jesus Cristo nos ensina, conhecer o que Ele nos dá de exemplo, porque tudo que fazemos, tudo que aprendemos, todos os recursos, toda a maneira pela qual nós vamos avaliar a nossa vida e até mesmo a palavra de Deus deve ser ensinada, mostrada, direcionada por Jesus Cristo. Essa é a ligação que nós devemos ter com a videira para que sejamos galhos saudáveis, para dar os frutos que o lavrador, o nosso Deus Pai, espera. Só assim
pela ligação que a igreja tem com Jesus Cristo. Essa ligação deve ser sempre examinada nas Escrituras, como fez o eunuco, né? Ajudado por Felipe, aliás. Só assim nós poderemos dar frutos de amor, de justiça, de bondade, de misericórdia, de fraternidade, de solidariedade e tantos outros frutos que são necessários hoje. Em vez de julgamento, de abandono, de crueldade, de desumanidade, de violência. Infelizmente, pessoas em igrejas têm sido ensinadas a reagir assim com outras pessoas, as quais deveriam amar. Levar misericórdia e bondade, estamos aprendendo a levar violência e agressão. Isso não é fruto da videira. Isso é fruto de galho que deve ser levado para o fogo. Que isso nunca se confunda com o amor de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Que mensagem maravilhosa! Agradecemos ao reverendo Sandro Xavier por ser instrumento de Deus em nossas vidas. Passaremos agora ao momento do ofertório. Com alegria, Cristo nos convida a dizimar e ofertar e a colaborar para o sustento da sua obra. A IPI Metropolitana, apesar de estar funcionando virtualmente, possui despesas periódicas e, por isso, conta com a fidelidade dos irmãos. Cremos que Deus irá abençoá-los ricamente. Os nossos dados bancários serão exibidos agora juntamente com o hino, para que você possa anotar ou até mesmo já realizar a sua transferência, ou, se desejar, também fazer um depósito bancário posteriormente. Que Deus os abençoe. Irmãos e irmãs, chegou o momento de partilharmos da presença do nosso Senhor conosco. Nós vamos, nesse momento, fazer a partilha daquilo que Deus nos ofereceu, que é o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um momento de Páscoa, um momento de lembrar do que Jesus Cristo fez e que nos anima a vida, que é a vitória sobre a morte e a ressurreição. Nós vamos ouvir as palavras da instituição que estão no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 22 a 24, que nos orientam a como fazer, a como relembrar, a como comemorar e festejar essa presença de Jesus Cristo entre nós pelo pão e o vinho. Ouçamos a leitura, Marcos 14, de 22 a 24. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: Este é o meu sangue, e confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Jesus deixou essa certeza de que Ele estaria conosco. E nós vamos orar pedindo que o Senhor consagre o pão, o vinho, este que está aí junto com você, com sua família, na sua casa, e que também, com essa consagração, nós estejamos preparados para participar dessa presença de Jesus Cristo conosco. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças porque Tu estás sempre conosco. Senhor, nós te damos graças porque Tu estás em cada lar nesta noite. Nós te damos graças, Senhor, porque a oferta que é Tua, do Teu Filho único, Salvador, Redentor dos pecados, Ele também chega a nós, hoje, nesta noite, no nosso tempo, para toda e qualquer pessoa onde nós vivemos.
Nós te pedimos, Senhor, que Tu mesmo, pelo Teu Santo Espírito, venha consagrar as nossas ofertas, pão e vinho, para que recebamos, Senhor, nos nossos corações o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, do Teu Filho amado. Nós te rogamos também, Senhor, que consagres as nossas vidas, para que nós possamos, unidos, louvar o Teu nome e levar a Tua mensagem para que o mundo creia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. É nessa união também com Jesus Cristo que nós oramos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Nós nos unimos e unidos chamamos o nosso Deus de Pai. Oremos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, outra mostra de unidade que nós damos ao nosso Deus é que estamos unidos no desejo de paz. Ofereça essa paz para quem está perto de você, ofereça essa paz para o mundo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. A paz do Senhor, filha. Deus abençoe. Para você também, papai. Irmãos, é o momento então de partilharmos, de distribuirmos o corpo e o sangue de Cristo, o pão e o vinho. Compartilhe com quem está com você na sua casa, receba com fé, receba com gratidão e receba com amor aquilo que Deus ofereceu para você. Jesus Cristo vem a nós para nos trazer libertação, para nos trazer remissão de pecados, para nos trazer vitória sobre a morte. Esse é o pão que nos traz sustento para o espírito. Que o Senhor te alimente. Esse pão é bom. O sangue de Cristo vem trazer alegria. É aquela alegria inexplicável que só o Espírito Santo de Deus traz. Que essa alegria chegue também a você e ao seu lar. Oremos agradecendo ao nosso Deus. Senhor, nós te damos graças porque Tu és bondoso a ponto de nos receber na Tua mesa, mesmo sem termos, Senhor, dignidade para estar na Tua presença. E por isso, Senhor, nós queremos colocar a nossa gratidão, colocar a nossa vida, Senhor, como oferta a Ti, porque pela Tua bondade nós podemos cear contigo. Nós podemos estar dignos para compartilhar o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba, Senhor, a nossa gratidão. Receba, Senhor, a oferta da nossa vida na Tua missão. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe o seu lar, que o Senhor te traga alimento para o Espírito, te traga ânimo, felicidade e alegria para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. E eis nesse sangue lavados com roupas que tão
mais remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele me amou. Chagas, pureza para o maior pecador. Oh, pois que é mais alvo do que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais. Oh, se nesse sangue mais alvo que a neve serei. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Mais alvo que a neve eu serei. Eu serei mais alvo, mais alvo. Passaremos agora aos nossos avisos. O chat está aberto. Deixe o seu pedido de oração. A igreja quer orar por você durante a semana. Todos os domingos estamos neste canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative também o sininho para que você possa receber as notificações das nossas atividades, que são Escola Bíblica Dominical às 10h15. São lições extraordinárias para podermos aprender cada vez mais da Palavra do Senhor. Às 19h15 temos o culto de louvor e adoração ao nosso Deus.
Venha você e sua família participar e também compartilhe o link para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Desde já agradecemos a participação de vários visitantes e irmãos que estão nos acompanhando até mesmo em outros estados. Às terças-feiras, temos o estudo bíblico e reunião de oração pela plataforma Zoom, às 20 horas. Se você deseja participar conosco, peça o link a um dos líderes da igreja. Por hoje é só os nossos avisos. Tenham todos uma semana abençoada. Irmãos e irmãs, nós vamos encerrar o nosso culto de hoje, né? Com aquela nossa tradicional oração. E nós queremos que você saiba que o nosso coração está também no que você pede. Nós sabemos que na nossa celebração transmitida pelo YouTube, muita gente coloca os seus pedidos naquele momento e a igreja tem orado, as pessoas leem os seus pedidos e acompanham com o coração cheio de solidariedade, de misericórdia, de bondade, intercedendo por você, pela sua família, pela sua vida profissional e qualquer área que você esteja pedindo. E que os seus pedidos também são lembrados durante as nossas celebrações. Na semana, pelas redes sociais, nós temos celebração, encontros, né? Na terça-feira, pela plataforma Zoom, focada muito em estudos, mas que também tem seu tempo reservado para oração. E na quinta-feira os irmãos se reúnem e celebram ali, né, um encontro também com um foco muito em oração pelo WhatsApp. E é nesse clima que nós queremos orar por você, pelo seu pedido, pela sua angústia. Nós vivemos momentos difíceis, todos sabemos, e queremos contar com a união dos irmãos e das irmãs nesse pedido ao nosso Deus que tenha misericórdia de nós. Oremos. Senhor, nós te damos graças porque Tu estás ao nosso lado, Senhor. Temos vivido momentos de angústia, Tu sabes bem, Senhor. E é por isso que nós te rogamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito acompanhe cada irmão e cada irmã que coloca a sua vida neste momento em que nós, juntos, Senhor, unidos, não fisicamente, Senhor, porque temos tentado arrefecer essa doença terrível que assola toda a humanidade. Mas estamos unidos, Senhor, com os nossos corações em Ti, com os corações ao alto, pedindo, Senhor, que Tu escutes os nossos rogos, nossas súplicas, nossas intercessões. Cuide, Senhor, de cada um, do nosso coração, da Tua igreja. Cuida, Senhor, dessa pessoa que tem colocado com angústia, com dúvidas, todas, Senhor, todas as suas necessidades de saúde, problemas, Senhor, que têm sido angustiantes para a família, na área de emprego, na área das relações, Senhor, entre os casais, entre pais, filhos, Senhor. Famílias que estão passando por tristeza, por terem perdido alguém que ama, ou por estar com alguém doente, sem saber o que vai acontecer, Senhor, tenha misericórdia, leva a Tua mão de bondade para que possam superar esses momentos difíceis, Senhor. Cuida, Senhor, então do Teu povo, nós te rogamos, cuida da Tua igreja, Senhor, em todo o mundo, daqueles irmãos cristãos, cristãs que têm vivido momentos de te clamar muito pela saúde do povo. Cuida, Senhor, dos irmãos e das irmãs da Igreja Metropolitana, da sua liderança, dos presbíteros, diáconos, Senhor, que possam manter-se firmes, Senhor, na liderança dessa comunidade de fé. Cuida, Senhor, do nosso povo, da nossa nação, daqueles que estão doentes, daquelas famílias, Senhor, enlutadas. Nós te rogamos, Senhor, a Tua misericórdia e que possamos, Senhor, ser diligentes, responsáveis nas nossas ações também, nesse momento em que precisamos ser assim, fortes, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, para manter
aquilo que precisamos fazer. Nós te rogamos, Senhor, nesse domingo também, em que celebramos a tua presença pelo pão e pelo vinho, que tu continues, Senhor, alimentando a nossa vida, a nossa igreja. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Recebamos, irmãos, a bênção que vem do próprio Deus para você e para a sua família. A bênção do nosso Deus, Pai Criador, a bênção de Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Salvador, a bênção do Espírito Santo, o Deus que pelo seu poder nos alegra e nos reúne, seja com todos vocês, povo de Deus reunidos por essa plataforma, e com todo o povo de Deus em qualquer lugar nesse mundo que nós vivemos hoje, para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Tenham uma boa noite, uma boa semana. Que você continue sendo a presença de Jesus para aqueles com quem você convive. Amém.